Nós precisamos repensar a religião e precisamos repensar os alienígenas. Eu não acreditava em OVNIs. Ao analisar os dados, conheci pessoas participantes de um programa do governo que hoje conhecemos. Mas adivinha, tem mais. Eu estive nos arquivos do Vaticano. Comecei a perceber as semelhanças. Doutora Diana Welsh Passuca, professora de estudos religiosos, examina a conexão entre religiões antigas e experiências modernas com OVNIs. Milhares de anos de textos religiosos estariam de fato descrevendo encontros com alienígenas? Eu fui aos arquivos católicos e examinei relatos de almas do purgatório. Isso me deixou interessada em analisar os relatos de abdução alienígena e os relatos modernos de OVNIs. Pessoas que hoje enfrentam situações semelhantes às descritas em vários textos religiosos. Existe algo dentro do corpo humano que responde à prática da oração. Isso realmente muda o cérebro. Dentro da tradição católica, existe uma história e teologia muito sofisticadas sobre inteligência não humana. O Vaticano está retendo informações. Provavelmente há muitas coisas por aí que vão nos surpreender. Oi, eu sou a Mayim Bialik. E eu sou Jonathan Cohen. E bem-vindos ao nosso Breakdown. Hoje vamos mergulhar no mundo dos estudos religiosos e como ele se conecta com a experiência moderna de OVNIs e inteligência não humana. E antes que você pense, mais um episódio sobre alienígenas. O quê? Vamos ampliar a conversa para incluir todo o curso da história como conhecemos. Vamos fazer a seguinte pergunta: por que os avistamentos de OVNIs parecem aumentar em momentos historicamente significativos, além de considerar a possibilidade de que textos religiosos antigos profetizaram eventos mundiais atuais? Vamos procurar essas pistas ao longo da história dos textos religiosos, entendendo que avistamentos de anjos podem, na verdade, ter sido experiências que as pessoas tiveram com uma consciência não local. Quais são as coisas que permitimos que outras pessoas nos dissessem que eram a estrutura da realidade? E sempre houve indícios de que existe algo fora do plano de consciência em que achamos que estamos operando? Isso pode indicar que avistamentos de alienígenas, OVNIs e até mesmo a revelação oficial do governo podem fazer parte de um plano muito maior. Uma das minhas partes favoritas deste episódio inclui uma conversa sobre tecnologia. Será que é uma nova religião? Será que é o anticristo? E como podemos encaixar nosso entendimento dos avanços tecnológicos com nossos avanços na compreensão de experiências que talvez ainda não consigamos explicar? Nossa convidada é a doutora Diana Welsh Passuca, professora de estudos religiosos na University of North Carolina, Wilmington. Ela é autora de muitos livros, mas o mais recente é The Others, UFOs, IA and the Secret Forces Guiding Human Destiny. Temos muito para conversar com a doutora Passuca. E essa é uma conversa que realmente toca na nossa própria teoria pessoal de tudo. É um prazer receber no Breakdown a doutora Diana Welsh Passuca. Break it down. Obrigada, estou feliz por estar aqui. Você é uma daquelas pessoas que tem informações em tantas áreas, que se cruzam com tantas coisas, sobre as quais eu e o Jonathan somos curiosos e que nosso público também tem curiosidade. Eu queria saber se você pode nos dar um panorama de, acho que, o que você acredita ser sua habilidade única de se comunicar sobre, em especial, coisas que estão fora do que consideraríamos realidade ou da realidade que conhecemos. Sim, claro. Então, eu estudo religião há muito tempo. Eu decidi que queria estudar religião quando tinha 11 anos. E então, de fato, eu cresci e tenho um doutorado em ciência da religião, onde nós, aliás, não defendemos nenhuma religião em particular. Nós estudamos religião de forma acadêmica. Só queria deixar isso claro. Então, eu digo que se eu fosse trazer uma perspectiva única para a mídia e tecnologia, que é o que eu tenho feito, focado no meu trabalho. E a história do catolicismo, eu diria que eu observo as maneiras pelas quais as coisas que vemos influenciam nossas crenças e comportamentos em relação à religião. Então, as coisas que vemos, deixe-me dar um exemplo. Agora, nós somos a nossa infraestrutura. Então, como a infraestrutura e a infraestrutura tecnológica impactam o que acreditamos e até mesmo como enxergamos as coisas. Isso nos leva de volta até Platão e Sócrates. Sócrates fez a primeira crítica que conhecemos sobre a externalização da memória.
E isso porque a escrita era uma tecnologia nova para ele. É assim que eu explico para meus alunos. Então, Sócrates vivia, sabe, na Grécia Antiga, em Atenas. E durante a vida dele, a nova tecnologia da escrita estava se espalhando. Então, de certa forma, era como o Vale do Silício nos anos 90 tinha, tipo, sabe, todos esses caras jovens que estavam super empolgados com a escrita e com o que ela poderia fazer por eles e como eles poderiam ganhar dinheiro com isso. Então, eles estavam realmente interessados em monetizar isso. E Sócrates disse: calma, calma, isso pode ser ruim. Coisas ruins podem acontecer. O que ele descreveu é interessante porque ocorre atualmente. Então, quando olhamos para a tecnologia, IA e esse tipo de coisa, vemos os desafios que estão surgindo, os desafios da IA. Vemos que há muitos danos que surgem quando a infraestrutura muda para uma nova base tecnológica. E a escrita foi definitivamente isso. E isso foi na antiguidade. Os seres humanos mudaram. Sócrates previu como eles mudariam. Eles iriam externalizar. Ele não usou a palavra externalização da memória. Mas se você lê Fedro, é onde ele fala sobre isso, esse diálogo. Na verdade, os alunos dele começaram a, em vez de escrever como nós escrevemos, como livros e tratados e tal, eles escreviam em forma de diálogo para preservar uma tradição oral. E você pode até ver isso ali. Eles não queriam, sabe, ter seus cérebros e corpos completamente mudados pela escrita. Então, eu olho para a história das tecnologias e vejo os tipos de mudanças na forma como enxergamos a realidade, não apenas em como a realidade muda. Talvez a realidade nunca mude, mas a forma como interpretamos a realidade muda através de novas infraestruturas tecnológicas. E eu venho fazendo isso há muito tempo. Então, eu cresci na Califórnia, não muito longe do Vale do Silício, e o meu grupo, a minha turma, estava na Califórnia e foi um dos primeiros a adotar computadores. Então, eu tinha um computador na 8ª série. Nós estávamos servindo de teste beta, né? Então, eles pensavam: como será que essa nova tecnologia vai impactar as crianças? Então, nós estávamos lá. Então, é isso. Esse é meu ponto de vista. Eu queria saber se você pode nos dar um pouco de um panorama, sabe, de uma perspectiva acadêmica sobre qual é o propósito da religião. Da mesma forma que a gente poderia perguntar qual é o propósito da ficção científica? Qual é o propósito das histórias que contamos, da estrutura que damos a elas? E como a verdade entra nessa equação? Ok, essa é uma ótima pergunta. Então, as funções da religião. Então, novamente, quando eu tenho, sabe, alunos que são calouros, eles entram, fazem uma das minhas aulas introdutórias e dizem, sabe, eu pergunto para eles, o que vocês acham que a religião faz? Do que trata a religião? Tipo, por que parece que toda cultura tem uma forma de religião? Vamos falar sobre isso. Então, eu dou a aula inteira para eles pensarem, sabe, nas ideias deles sobre o que é religião. E eu anoto muitas dessas coisas no quadro, o que se repete. Se você olhar para diferentes religiões, vamos pegar o budismo, o hinduísmo, o islã, o cristianismo. O que se repete nessas religiões? E uma das coisas que eles anotam é que existe a disciplina da oração. Existe um tipo de oração. No Islã, é tipo 5 vezes por dia. Então, sabe, no judaísmo, existe um dia inteiro de oração chamado Shabat ou Sabá. Judeus rezam 3 vezes ao dia. O Shabat é dia de descanso e oração, mas no judaísmo há serviços de oração diariamente. Entendo o que você quer dizer. Existem diferentes formas de manifestação de como a oração se insere na função da religião. Sim, mas se isso é um padrão universal dentro da religião, por que as pessoas fazem isso? Então, uma das coisas que mostramos é que isso ajuda as pessoas. Aliás, só podemos dizer isso hoje porque temos a ciência. E por isso, certos cientistas estão analisando a atividade cerebral que acontece quando as pessoas estão meditando ou rezando. E parece que há certas partes do cérebro que se ativam quando as pessoas rezam ou meditam. Então, podemos dizer que isso realmente muda o cérebro. Então, existe algo dentro do corpo humano que responde à prática da oração. Então, eu acho que a religião evoluiu e nós não nos livramos dela por vários motivos diferentes, um dos quais é manter essa prática da oração, porque ela é muito importante. And
E o meu trabalho agora analisa porque isso é importante. E esse é um dos papéis da religião. Quando pensamos nos milhares de anos, digamos, dos textos judaico-cristãos e coisas desse tipo, a ideia é: aqui está a resposta para explicar todas as suas perguntas, certo? Aqui está uma fonte de conforto. Muitas pessoas presumem que a religião responde nossas perguntas, fazendo várias suposições sobre ela. Isso sabe, nos dá conforto, mas não dá. Então, se você voltar ao texto bíblico em si, por exemplo, pegar o livro de Jó, esse é um livro que fala sobre sofrimento. Ok, então Jó é um cara bom, ele é praticamente perfeito, né? E mesmo assim ele sofre horrivelmente. Os amigos dele aparecem e dizem: Você deve ter ofendido Deus. Eles analisam tudo, mas não, ele não ofendeu. Então a pergunta permanece: por que pessoas boas sofrem? Aliás, essa é uma pergunta que você pode ver em quase todas as grandes tradições religiosas, como nas religiões tradicionais. Certo. Então, a pergunta persiste no livro de Jó até que um jovem, Eliú, aparece e basicamente diz: Quem são vocês para questionar Deus? Tipo, nós não sabemos por que você sofre. Deus sabe e nós não podemos saber, porque seja lá o que Deus for, é incompreensível para nós. E então, para reafirmar isso, Deus aparece no final do livro e reafirma: Sim, é verdade que vocês não estavam aqui no começo do mundo. Claro, estou parafraseando. E sabe, vocês não podem saber o que eu faço ou por que eu faço. Então, em muitas tradições religiosas, quando você realmente deixa de lado suas suposições sobre elas e volta para. E quando eu digo perder suas suposições sobre elas, estou falando de pessoas como estudantes que praticam uma religião a vida toda. Então, essas suposições não são facilmente descartadas. Então, mesmo que você seja uma judia praticante ou uma cristã praticante, quando voltamos e olhamos para o texto, né, o texto bíblico propriamente dito com novos olhos, começamos a ver que, sabe, esse tipo de coisa elas são desestabilizadas. Nossas suposições são desestabilizadas, o que é bom. Ao refletir sobre por que as pessoas acreditam no que acreditam, e você sabe quando pensamos, digamos, em qualquer cultura antiga ou grupo de pessoas, quando pensamos na Mesopotâmia, ou pensamos em pessoas vagando pelo mundo, tentando entender como chegamos aqui, sabe, para que estamos aqui, por que que o mundo foi criado? Esses tipos de perguntas costumam ser abordados por várias tradições que tentam explicar, sabe, a realidade em que vivemos. Mas acho que gostaríamos que você comentasse o fato de que muitos textos religiosos também indicam que existe mais do que apenas aquilo que vemos. Existe uma interpretação diferente deste mundo em que fomos colocados. E eu queria saber se você pode falar de uma perspectiva histórica, o que que isso significa? Quando olhamos para textos, certo, que dão indícios da possibilidade de que existem outras coisas além do que simplesmente podemos ver, tocar, cheirar e pensar. Sim, então as religiões não são materialistas. Elas não são reducionistas e não assumem que vivemos em um mundo onde tudo está aberto para nós e que podemos, sabe, como um cientista assumiria, certo? E tudo bem, muitos cientistas são religiosos. A religião funciona de uma forma que nos permite saber que existem coisas além do que a ciência pode nos dizer, como coisas que estão fora do alcance da ciência. E isso é verdade. A religião realmente funciona dessa forma. Essa é uma das suas principais funções, na minha opinião. Aqui vai uma anedota para apoiar o que acabei de dizer. Descobri isso fazendo pesquisa de campo, ou etnografia. Vamos falar sobre OVNIs. Meus 3 últimos livros tratam desse tema. Então, no começo, com o livro American Cosmic, comecei a escrevê-lo em 2012 e eu não acreditava em OVNIs. E quando comecei a analisar os dados, sabe, sobre OVNIs, comecei a conhecer pessoas que estudavam OVNIs e eram cientistas e faziam parte de um programa do governo que agora nós conhecemos. Mas naquela época a gente não sabia disso. Isso me deixou chocada, né? Então lá estava eu estudando religião.
E eu pensava, sabe, que nada mais poderia me surpreender. Tipo, na religião, você vê de tudo, sabe? Um homem andando sobre a água, milagres, essas coisas. Então eu achava que não podia me surpreender, mas eu me surpreendi. Eu fiquei surpresa porque o nosso governo dos Estados Unidos basicamente tinha um programa que já existia há muito tempo. Eu estava conhecendo quem participava do programa e eles acreditavam em OVNIs, eles estudavam OVNIs e tinham materiais, sabe, que me mostraram. Eu fui para o Novo México com o Dr. Gary Nolan. Nós fomos juntos. Eu convidei ele para ir comigo, mas Jeff Kripal recusou. Nós estávamos vendadas, aliás, porque fomos a um suposto local de recuperação de destroços de acidente. Eu reconheço isso, tá bom, que a crença em OVNIs está crescendo. E o motivo é que agora temos a ciência que nos diz muitas coisas, talvez coisas que possam, sabe, nos mostrar que a religião não tem todas as respostas. Mas aqui temos uma nova forma de religião com um novo tipo de tecnologia, certo? Ou seja, tecnologia digital. E então comecei a ver a crença em OVNIs como uma religiosidade, um novo tipo de religião. Então, sabe, isso serviu para explicar, sabe, com o que estamos lidando. E para eles é muito mais complicado do que parece, porque as pessoas que realmente pesquisam sobre OVNIs, como o Dr. Gary Nolan ou a pessoa com quem fomos que fazia parte desse programa, sabe, elas têm várias crenças sobre a vida por causa do que estudam. E, obviamente, o cosmos, tipo, sabe, o que existe lá fora? Bem, obviamente agora você sabe algo que pode não ser extraterrestre, mas definitivamente não é humano. Vamos explorar um pouco mais. Algo que não é extraterrestre, mas também não é humano. O que você pode dizer sobre os programas do governo e o que você vivenciou no Novo México? Eu estava fazendo etnografia, o que significa que você conhece pessoas que acreditam nessas coisas. E então eu me tornei parte, fui recrutada de certa forma para o grupo que estudava esse assunto. E o motivo pelo qual fui recrutada foi porque, aliás, esse é o mesmo grupo com o qual Gary Nolan também conversou. Um, o foi porque eu tinha um banco de dados inteiro de relatos históricos de fenômenos aéreos que apresentavam padrões semelhantes. Você poderia dizer que os padrões coincidiam com relatos modernos de OVNIs. Então, eu estava investigando comunidades sectárias de pessoas que acreditam em OVNIs. Eu consegui conhecer pessoas que participavam de um programa do governo e estudavam OVNIs. Então, sim, eu fui convidada para ir até lá. Eles me convidaram, aliás, aliás, isso está no meu livro, American Cosmic. Tyler é a pessoa, James era o Dr. Gary Nolan. Não usei os nomes deles porque não queriam ser identificados. Desde então, Gary Nolan disse: sim, sou eu no livro da Diana. Então sim, eu fui convidada para ir ao Novo México, a um suposto local de queda. Finalmente eu fui. Adiei isso por uns 2 anos porque era estranho e pensei: será que quero mesmo ir lá? Pedi ao meu colega de estudos religiosos para ir comigo, mas ele recusou, dizendo que estava fora da zona de conforto dele. Então chamei o Dr. Gary Nolan, que aceitou na hora. E então eu aprendi mais sobre Tyler, o que ele fazia e qual era o cargo dele. E eu descobri que o governo estava estudando OVNIs. Foi um choque para mim, para ser sincera. Eu não sabia disso. Ainda assim, eu não acreditava em OVNIs. Então, foi alguns anos depois que, sabe, essa crença e as evidências começaram a fazer sentido para mim. E eu fiquei tipo, ok, agora eu acredito nisso, mas acredito de uma forma diferente. E não estou defendendo a crença, ainda sou professora de estudos religiosos. Eu não vou dizer para todo mundo acreditar em OVNIs. O governo, na minha opinião, não sabe o que eles são. Eles vieram até mim para tentar conseguir mais dados sobre o que são. E agora temos pessoas no Congresso, representantes que dizem acreditar que eles são interdimensionais. Maybe. Talvez, eu não sei, mas posso dizer que definitivamente existem padrões que se repetem entre o que chamávamos no passado de coisas associadas a fenômenos aéreos e as coisas de hoje. Então, algumas pessoas, como o Dr. Lakatsky, que estudou OVNIs, está no governo e fez parte de um desses programas. Ele foi o chefe de um programa governamental sobre OVNIs.
e ele falou sobre coisas associadas a eventos de OVNIs que parecem ser, como ele chama, paranormais. Então, elas parecem definitivamente ser sobrenaturais e assim por diante, o que acaba tendo uma ligação com esses tipos de eventos quando você os vê nos estudos da religião e na história, nos registros históricos. Você pode nos dar um exemplo de seres interdimensionais ou não físicos que estão interagindo com a consciência? Tipo, o que isso significa? E eu sei que, sabe, não é seu trabalho explicar a estrutura atômica ou, sabe, campos de consciência, mas o que você acha que isso significa? E eu acho que como isso se relaciona com o que você sabe de, digamos, outros textos religiosos? A conexão é que há, sabe, referências em textos religiosos a coisas que são semelhantes? Ou essas coisas não se relacionam? Existem coisas em textos religiosos que se cruzam. Então, quando você olha para a história dos eventos de contato com anjos, vamos chamá-los assim, na história do judaísmo e do cristianismo, essas são as religiões que eu conheço melhor. O que você vê é que eles não se parecem com as pinturas renascentistas de anjos, certo? Então, eles não se parecem com pessoas que têm traços europeus, asas, vestes esvoaçantes e tudo mais. Às vezes, eles parecem pessoas em duas situações na Bíblia, mas na maioria das vezes eles têm uma aparência diferente e às vezes são descritos como bolas de luz. Às vezes são descritos apenas como luz. Veja o exemplo de Joana d'Arc. Ok, a maioria das pessoas sabe quem é Joana d'Arc. Ela é uma santa na tradição cristã. E quando ela tinha 15 anos, estava no jardim do pai dela e teve uma experiência em que uma bola de luz apareceu. Ela não sabia o que era e aquilo falou com ela. Então, muitas pessoas têm experiências nos dias atuais com OVNIs. Elas realmente têm experiências que são exatamente assim, certo? Então, existem outros tipos de coisas, como fenômenos aéreos. Por exemplo, na tradição católica, eu escrevi um livro sobre a doutrina do purgatório. E então eu pesquisei nos arquivos da Igreja Católica e encontrei muitos registros arquivados que descreviam seres do purgatório, almas do purgatório. Os católicos rezavam para que eles retornassem ao purgatório, mas frequentemente aconteciam coisas que não conseguiam entender. E então eu anotei essas coisas porque elas estavam fora do contexto das crenças deles. Então eles experimentavam coisas como casas voadoras. Eles chamavam de casas voadoras ou bolas de luz que estavam voando. E então eles pensavam nessas coisas de maneiras diferentes, basicamente. Isso acontece hoje em dia. As pessoas olham para cima agora. Elas veem e, claro, pensam: são drones? São aviões? O que são essas coisas? Mas muitas vezes elas não sabem o que são. Mas quando as pessoas têm experiências, digamos, nos anos 60 de OVNIs, elas dizem que era uma grande bola brilhante de luz. Parecia que estava toda em chamas. Frequentemente, há pequenos seres associados a essas naves. Às vezes não há, mas muitas vezes sim. E você pode ver isso também nos registros históricos católicos. Se você olhar para outra santa, na verdade, esta é uma doutora da igreja, Teresa de Ávila. Então, ela também teve uma experiência que a confundiu no começo. Ela viu um ser que tinha cerca de 1 metro de altura, e ela o descreve assim. E sabemos disso porque temos sua autobiografia. E ela falou sobre isso como sendo real, não imaginário. Muita da interação desses seres com as pessoas que têm essas experiências aparece em suas mentes. Então, elas têm o que eu acho que seria como uma comunicação telepática com eles. Elas não veem suas bocas se moverem, mas ouvem o que eles têm a dizer em suas mentes. Então, novamente, você vê isso também em relatos modernos de OVNIs. Você vê isso nos registros históricos católicos. Se eu ligar esses pontos, isso já é muito convincente para mim. Uma das coisas às quais você tem acesso como professora de estudos religiosos, certo? E como especialista nesse tipo de texto, você tem a capacidade de reunir informações que poderíamos chamar de relatos de experiências que as pessoas tiveram ao longo de milhares de anos. E ver quais são as semelhanças com pessoas que agora estão vivenciando coisas que, se estivéssemos vivendo há milhares de anos, poderiam soar muito parecidas com as descrições em muitos desses textos religiosos. Isso está correto? Sim, isso está absolutamente correto. É tão fascinante porque, sabe, para muitos de nós,
as bases, mesmo que não sejamos pessoas religiosas, as bases da nossa cultura. E a narrativa, sabe, há tantos aspectos de revelação, de milagres, certo? De todas essas coisas que realmente queremos deixar no passado, não é? Isso era para pessoas religiosas primitivas e malucas que nada sabiam do mundo moderno. Elas acreditavam que Deus criava os relâmpagos, mas hoje entendemos o que são e também sabemos por que ocorrem terremotos. Então você tem pessoas com um conjunto de explicações para alguma coisa e o que você pode fazer é dizer: espera um segundo. Se olharmos para essas descrições e também para o significado que atribuímos a elas, começamos a perceber que pode haver um padrão universal, certo, que estamos vendo. E isso só depende da época, sabe, do que é culturalmente aceitável e do que é intelectualmente apropriado para descrever. Sim, então você também pode ver resistência na história e hoje em dia que mostra que quando as pessoas têm essas experiências, elas as descrevem. Mas então as pessoas que gostam de interpretar essas experiências mudam a interpretação para que elas sejam domesticadas, para que fiquem menos assustadoras. Nós temos visto alienígenas há milhares de anos? Acho que chamá-los de alienígenas é só usar outro termo. Então, que palavra você gostaria de usar? Certo, ok, esse é um bom ponto. Um, a gente perde muito na interpretação, na forma como traduzimos a experiência em um arcabouço que as pessoas possam entender. Então, hoje, e o que eu faço no meu trabalho, que é difícil de descrever, porque, por um lado, sabe, as pessoas não gostam de ouvir sobre sua religião de alguém que não é, sabe? Elas não gostam de ouvir isso. Não, sua religião não é sobre isso. Certo, precisamos repensar religião e alienígenas, pois as pessoas cresceram vendo Star Wars. Elas cresceram vendo Jornada nas Estrelas. Elas já têm em mente o que são os alienígenas. Eles não são assim. Então, se você realmente começar a analisar os casos, vai ver que eles são completamente diferentes. Se você analisar casos de anjos, casos de contato com anjos como Teresa, como os grandes casos, aqueles que vemos por toda parte quando pesquisamos anjos no Google e aparecem todas as pinturas renascentistas. Aliás, aqueles artistas renascentistas estão usando Eros. Sabe, o querubim é Eros, sabe, os deuses e deusas gregos. Eles estão usando essas convenções artísticas para retratar algo que eles olhavam e pensavam. Sobre o que essa pessoa está falando. Eles não sabiam como representar isso. Bem, e historicamente, as representações angelicais, pelo menos no Antigo Testamento, variavam tremendamente. E o tipo de imagens que muitos dos profetas experimentaram que aconteciam durante o sono, transe ou estados meditativos, sabe? Eram bem psicodélicas, por falta de uma palavra melhor. É uma criatura com 4 rostos. O quê, né? Tipo, sabe, tem a cabeça de um leão e o corpo de um pássaro. O quê? Sabe, isso está fora do entendimento da maioria das pessoas. Mas eu acho que o que me fascina é, sabe, quantas coisas formaram o nosso entendimento histórico e cultural sobre a natureza da realidade por milhares de anos. Isso pode ser apenas uma diferença de nomenclatura e perspectiva, certo? Tipo, eu não consigo imaginar, sabe? E eu já li o Antigo Testamento muitas vezes. Sabe, eu não consigo imaginar incorporar o que eu penso sobre fenômenos aéreos não identificados na minha compreensão dos textos tradicionais. Mas o seu livro é incrivelmente envolvente. E essa linha de pesquisa é incrivelmente envolvente porque o que você está nos pedindo é meio que reexaminar nossa definição do que é sanidade. O que os líderes religiosos têm acesso que talvez nós não tenhamos? Existe uma maneira de adquirirmos habilidades para então enxergar essas coisas? Quero dizer, Jonathan e eu conversamos com Lorna Byrne, que desde criança teve essas experiências, sabe? Ela as descreve como tipo pequenos pontos de luz. Mas ela disse que é mais sobre como ela se sente quando tem essas experiências, o que muita gente acha que soa meio louco, né? Ela pode chamá-los de anjos, mas eu acho que fico me perguntando, sabe? Será que existem pessoas que são mais suscetíveis a ter acesso, seja a anjos, seja a inteligências não humanas ou a diferentes dimensões? Qual é a sua perspectiva, meio que historicamente, sobre quem tem acesso a isso? E eu acho que Joana d'Arc é um ótimo exemplo, né?
Eu também penso, sabe, em todas as bruxas de Salem e, sabe, nas mulheres historicamente que eram vistas como uma ameaça porque percebiam coisas que outras pessoas não conseguiam perceber. Sabe, por muitos séculos, né, as mulheres foram perseguidas por serem parteiras porque pareciam ter um conhecimento que era ameaçador de alguma forma. Mas como você vê isso se encaixando historicamente? Bem, primeiro, se você olhar isso pela perspectiva de todas as religiões, né? Então, se você pega muitas religiões e coloca elas lado a lado, você começa a ver esses padrões. E então, em toda a tradição religiosa tradicional, você tem pessoas que têm o que eu chamaria de um senso interior cultivado ou um senso espiritual cultivado. E dentro da tradição cristã e até mesmo da tradição judaica, isso era considerado uma coisa real, tá? Que isso surgia, muitas pessoas tinham, isso despertava na adolescência, tipo quando você tinha uns 11 ou 12 anos, e então era cultivado, certo? Algumas pessoas têm isso, assim como algumas são boas atletas e outras não, elas têm dons. Algumas pessoas teriam isso mais do que outras. E essas eram as pessoas que se pensava, sabe, que seriam profetas, sabe, uma pessoa, uma porta-voz de Deus, um oráculo no período da Grécia Antiga. Isso, sabe, eles seriam oráculos e assim por diante. Então, sim, em toda época ainda temos essas pessoas, aliás. Hoje, infelizmente, elas não têm um lugar. Então, se elas estão na sociedade secular e até mesmo em certas sociedades religiosas, isso é outra coisa que eu digo que as pessoas não gostam de ouvir, que muitas tradições religiosas se tornaram secularizadas. Então, se você olhar para certas denominações cristãs e tudo mais, o sistema de crenças delas é muito parecido com o da cultura secular. Elas não acreditam em anjos. Elas não acreditam, mesmo que o texto delas diga que anjos existem. E a doutrina, provavelmente, das igrejas delas diz que anjos existem. Não, não, não. Talvez no primeiro século os anjos aparecessem, mas agora não, não mais. Então, esse é um processo de secularização que aconteceu. Então, essas pessoas que têm o senso interno, né, o senso interior, agora, quando têm essas experiências e veem essas coisas, elas podem chamar de alienígenas, OVNIs, sabe, extraterrestres, anjos. Eu conheço pessoas da mesma família que tiveram uma experiência. Uma costumava ser ateia e agora é agnóstica, mas chama de ser de plasma. E a outra é católica e ela chama de anjo. Então, mesmo dentro da mesma casa, você pode ter uma interpretação diferente do que é isso, do que é esse tipo de coisa. E essas pessoas agora, sabe, elas pensam: será que eu estou louca? Então, é uma situação realmente triste para pessoas com um senso interior desenvolvido. O que você acha que é o propósito de certas pessoas receberem esse tipo de senso interior? O que isso faz por nós como povo? Então, para responder a essa pergunta, eu sempre gosto de voltar aos escritos de Sócrates e Platão. Platão foi aluno de Sócrates e Sócrates nunca escreveu nada. Como dissemos antes, ele criticava a escrita e fazia isso porque dizia que ela poderia impedir sua conexão direta com algo que ele chamava de o bem, que os primeiros cristãos mais tarde interpretaram como Deus. Certo, então eles foram muito impactados e influenciados por Sócrates e pelos escritos de Platão. Então Platão aparece e quer preservar a sabedoria de Sócrates. Por isso ele escreve esses diálogos. Então, na época de Sócrates, ele acreditava e, na verdade, criou uma espécie de escola em casa. Então ele olhou ao redor e disse: Uau, as crianças de Atenas realmente não estão recebendo uma boa educação. Por isso ele criou a escola de Atenas. E então, o que ele fez foi ensinar filosofia para eles. Agora, filosofia, nós tendemos a pensar nela de uma certa maneira, mas se você voltar para Sócrates, filosofia era literalmente o amor ao conhecimento, era um acesso direto ao conhecimento. E então isso era algo que era carismático, charismatic situação. Então, ele estava tendo uma experiência mística do bem e ele estava tentando treinar os jovens para fazerem isso. Agora, por quê? Ele escreveu um livro chamado A República e era sobre justiça. E a pergunta dele era essa: poderíamos viver em uma sociedade justa? A resposta dele, aliás, não parece ser sim, mas basicamente a resposta dele é essa.
Se tivermos pessoas que são filósofas, não do tipo de hoje, e desculpem, filósofos não do tipo que, sabe, ensinam sobre ética e essas coisas. Não, pessoas como Sócrates, que estão diretamente conectadas ao conhecimento do bem, portanto, elas sabem o que é bom e o que é ruim. Elas sabem como agir, elas sabem como ser morais. Então, praticar boas ações e assim por diante. Então, essa é a resposta para a sua pergunta. Existe um tipo de conhecimento que é um conhecimento moral que está presente nas religiões. Muitas vezes, quando um profeta aparece, a hierarquia de qualquer tradição não quer ouvi-lo, o reprime e assim por diante. Sócrates, na verdade, foi morto pelo povo de Atenas por corromper a juventude, quando, na verdade, ele obviamente não estava fazendo isso. Isso também é visível ao longo do tempo. O que sabemos sobre a Igreja Católica e o que ela sabe sobre extraterrestres ou OVNIs, seja lá como quisermos chamá-los? O Vaticano está escondendo informações? Ok, essa é uma pergunta que sempre me fazem, e essa é a minha resposta. Primeiro, eu não acho que seja o caso. Então, eu não sou uma representante da Igreja Católica. Eu sou católica e venho estudando o catolicismo a minha vida inteira. Então, eu diria, e eu já estive nos arquivos do Vaticano e também fui ao observatório e passei um tempo lá com o irmão Guy Consolmagno, que me convidou para ficar lá um pouco. Certo. Então, a pergunta é: o Vaticano, eles sabem algo sobre OVNIs? Eles estão escondendo alguma coisa? Ah, não, na minha opinião, não. Certo. E é por isso que eu digo isso. Primeiro, você precisa entender que o Vaticano não é secularizado, certo? Eles não são. Se eles virem algo que seja, você sabe, como o que temos falado, eles vão interpretar isso de um ponto de vista religioso. Eles não vão interpretar isso de um ponto de vista secular e dizer, sabe, isso é um extraterrestre. Eles não vão saber disso, certo? Então, muitas coisas acontecem aos católicos e no Vaticano, sabe, como aparições da Virgem Maria e assim por diante, coisas que parecem milagrosas. Eles enviam enviados para investigar e passam muito tempo estudando isso. Mas eu não acho que eles tenham coisas que estão escondendo. Eu acho que eles convidariam as pessoas a saber que Deus é grandioso, incompreensivelmente grandioso, e que Deus poderia criar muitos tipos diferentes de vida no universo. E isso não é incompatível com a teologia católica. Interessante. Então, se a teologia católica admite múltiplos tipos de vida no universo, ela incluiria a possibilidade de uma inteligência não humana e da sua existência. Sim, e na verdade eles já fizeram isso. Se você olhar para um homem muito famoso, Tomás de Aquino, ele criou o escolasticismo, que era um foco medieval, aliás, no trabalho de Aristóteles. Então, sabe, ele também voltou aos gregos, ele descobriu isso lá na tradição e revisou. É uma teologia dos anjos caídos e uma teologia de coisas que simplesmente não entendemos, que acontecem com os seres humanos na Terra, coisas que talvez possam ser extraterrestres, mas ele não disse sim nem não sobre isso. Ele disse: Deus pode fazer qualquer coisa, certo? Então nós simplesmente não sabemos. Então, sempre nessa tradição, você vai ver a possibilidade e o reconhecimento de que o Criador pode fazer qualquer coisa que, sabe, o Criador quiser. Voltando a Jó. Então, existe sim, dentro da tradição católica, uma história e teologia muito sofisticadas sobre inteligência não humana e também o sentido interior que não é ensinado, aliás. Quero dizer, eu estudei em escola católica. Isso não é ensinado na escola católica. Isso só é ensinado se você se especializar nisso em universidade católica. E mesmo assim, pouco abordado. Essa é outra forma de secularização. Embora o Vaticano não seja secular, Uma das coisas que encontramos, sabe, em várias pessoas com quem conversamos, sejam eles físicos ou, sabe, iogues ou, sabe, praticantes de meditação profunda, há algo que acontece quando você está em um determinado estado mental, por falta de uma expressão melhor. E, sabe, nós meio que sabemos um pouco mais sobre a neurofisiologia e um pouco sobre a neuroanatomia. De quais partes do cérebro, sabe, tendem a ser mais ativadas ou menos ativadas? Quando estamos, sabe, em um certo estado meditativo. E nós sabemos sobre as ondas teta e sabemos todas essas coisas. E
Eu me pergunto se também há algo relacionado, sabe, quando você fala sobre pessoas terem algum tipo de conhecimento intrínseco ou acesso a esse tipo de informação. Sabe, é possível que, ao longo de milhares de anos, as religiões tenham tentado encontrar diferentes maneiras, certo, de acessar esses estados que agora conhecemos, colocar você em uma posição para receber um tipo diferente de informação, para receber informações que são mais intuitivas. Sabe, talvez uma informação que de certa forma seja como interdimensional, ou seja, vai além desse sistema de vetores x, y e z, sabe? Esse tipo de coisa. É possível, sabe, que isso seja o que as pessoas que estão tendo experiências com esses outros seres ou tendo acesso a outros tipos de interação estão vivenciando. É isso que as pessoas possivelmente estão acessando. E isso então seria um novo tipo de religião, sabe, sem as estruturas que existem há milhares de anos? Pode ser isso, com certeza. Concordo com você que as pessoas estão acessando uma certa parte do cérebro quando têm essas experiências. E você vê na história das religiões diferentes técnicas usadas por diferentes religiões, como o hinduísmo tem o yoga. Yoga literalmente significa prática. Existem centenas, talvez milhares, de tipos diferentes de yoga para acessar essa parte, sabe, esse estado interior que na tradição cristã existe a oração, obviamente, os sufis no Islã, sabe, né, eles têm uma dança que fazem para acessar isso. Então, em todas as diferentes tradições, existe esse lugar, essa categoria chamada misticismo. E o misticismo é aquilo sobre o qual falei, que Sócrates conseguia ter. Agora, o interessante sobre a comunidade de Sócrates é que eles buscavam uma boa fisiologia. Eram atléticos, comiam só certos alimentos e eram muito saudáveis. Você vê isso em diferentes tradições religiosas. Em certas tradições religiosas, você não pode beber. Você tem que, sabe, em algumas nem pode tomar café ou chá. Você precisa cuidar da sua fisiologia. Isso também vale no budismo. Eu tenho uma amiga que foi para um monastério budista e ela achou que ia aprender sobre, sabe, os textos budistas e tudo mais, da Mapada ou algo assim, mas em vez disso, eles basicamente fizeram todos os monges novatos jejuarem e basicamente, sabe, limparem seus corpos para que seus corpos pudessem sintonizar com isso. Então, é algo fisiológico que está acontecendo. Você mencionou que a Igreja Católica removeu aspectos do ensino sobre o mundo interior e a noção de percepções extrasensoriais ou sentidos extras. Você tem alguma ideia do porquê disso? Sabe, existe uma teoria, obviamente, de que era uma questão de controle. Se eles tivessem acesso direto a esse tipo de informação, então talvez não precisassem da estrutura da igreja. Qual é a sua opinião sobre por que parte desse ensinamento foi removido? Não sou conspiracionista quanto a isso. Então, eu não acho que, sabe, a hierarquia pensou, vamos deixar as pessoas, sabe, desconectadas de Deus. Eu não acho que essa seja a ideia. Eu acho que é um processo de secularização. Então, nas culturas posteriores aos anos 1700 e a década de 1750, com o Iluminismo, depois que isso aconteceu na Europa, isso impactou todas as religiões. E então, sabe, a ciência acabou se tornando a ideologia dominante, pode-se dizer. E então, sabe, as pessoas começaram a mudar sua fé, não necessariamente perder a fé, mas certamente a ideia de que o ensino dos sentidos espirituais, você não pode ver esse sentido. Nós não, sabe? Quando eu disse antes que agora podemos realmente dizer, olha, partes do cérebro fazem isso, agora podemos ver isso. Nós não conseguíamos ver isso há 30 anos, nós não conseguíamos ver isso há 50 anos. As pessoas simplesmente não acreditavam nisso porque não viam. É como quando as pessoas não achavam que poderíamos ir à Lua, as pessoas não achavam que poderíamos ir ao espaço porque isso é loucura. Sabe, as pessoas não achavam que poderíamos voar. Olha o que aconteceu com os irmãos Wright, né? Então, sabe, esse tipo de coisa é só uma questão de tempo. Então, agora que temos mais acesso para entender isso, sabe, onde podemos ver o cérebro e ver quando ele se ilumina e quando não, e, sabe, identificar que tipo de práticas ajudam a matéria cinzenta, né? Então, podemos associar isso com essas práticas. Então, as práticas místicas foram super importantes, desestabilizadoras, né, para a hierarquia.
Verdade, mas eu acho que é só um processo. Eu conheço pessoas, e eu concordo com isso, que acreditam que vai haver um tipo de renascimento da religião. E o motivo é por causa da ciência, porque agora podemos ver os benefícios que as pessoas têm ao praticar a religião. Sim, quero dizer, acho que isso pode tomar muitos rumos diferentes. E acho que, obviamente, a oração e a meditação, sabe, são componentes realmente importantes. E nós sabemos muito bem, sabe, os benefícios disso. Acho que muitas pessoas, porém, também ficam muito, muito intimidadas pela politização da religião e pelos inúmeros conflitos, até mesmo em nossas vidas agora, que em muitos casos giram em torno de diferenças religiosas. Sabe, há muitas pessoas que deixam bem claro que não querem acreditar nisso. Alinhar-se com um lado específico ou com uma prática específica te dá acesso, digamos, a, sabe, riquezas no outro mundo, ou um alívio do purgatório, ou, sabe, o perdão dos pecados. Sabe, eu acho que isso é bem complexo. Mas, na verdade, eu acabei de ler um artigo hoje sobre o aumento da participação na Igreja Católica. Acho que muita gente está buscando religiosidade sem a politização da religião. E como se consegue isso, né? Como você consegue os benefícios da prática, da estrutura da comunidade, do impacto da oração? Nós sabemos e conversamos com pessoas que estão estudando isso, como Ana Hussein e Lisa Miller, que estão focadas em como o nosso mundo espiritual e cultivar um mundo espiritual através da prática religiosa, da oração e da conexão, aumenta a nossa resiliência, melhora a nossa qualidade de vida, diminui a depressão e reduz a ansiedade. Eu não vejo como a religião não pode ser política. Então, se você olhar para o passado, sabe, para pessoas que hoje não consideraríamos religiosas, porque temos certas suposições sobre religião, mas que eram religiosas. Então, estamos falando de Sócrates. Quero dizer, ele era tão eficaz no que fazia. Ele foi morto por Atenas, certo, por traição contra o governo. Tem o que está acontecendo hoje com o Papa e Donald Trump brigando por causa da guerra no Irã. E eu adoro o trabalho da Lisa, aliás, no Cérebro Desperto. Então, tá bom, assim que as pessoas começarem a fazer isso, elas vão dizer, elas vão sentir, sabe, aquela vontade de dizer coisas que vão ser interpretadas como políticas, porque vão dizer, não, isso não está certo ou aquilo está certo. Eu acho que você realmente não pode evitar isso. E, na verdade, eu acho que isso é bom. Eu realmente acho isso, porque eu penso que quanto mais pessoas agirem de formas que, sabe, iniciem esse tipo de estado mental, como você pode chamar, ou, sabe, pensar que isso é uma conexão. Como Sócrates disse, para o bem, eu acho que toda a humanidade estaria melhor. Mas você vai ter muitas pessoas que vão, sabe, ser políticas por causa de suas, sabe, como Martin Luther King, basicamente. Esse é um bom exemplo, sabe? Ele chamou a atenção das pessoas por seguirem leis que eram injustas e ele disse: Isso não é justo, existe uma lei natural. Se perguntassem a Martin Luther King, como de fato perguntaram, que livro ele levaria para uma ilha deserta, levaria a República de Platão. Então, isso diz algo sobre, sabe, como os cristãos são influenciados por esse livro. Quero voltar a algumas das outras formas e as sobreposições entre a experiência histórica religiosa e o que as pessoas estão vivenciando como OVNIs nos tempos modernos. Eu também estava pensando, sabe, nessa noção de purgatório, como você mencionou, tipo, existe isso, sabe? Eu não sou um estudioso religioso, então tem muita coisa que eu não sei, mas pelo que eu entendo, parece que o purgatório e ser abduzido tem essa estranha semelhança na descrição onde você é levado e avaliado. Existe alguma sobreposição ou semelhança na sua perspectiva? Sim, primeiro eu só quero fazer um comentário sobre os aspectos políticos da religião. Então, na verdade, foi isso que me fez me interessar em estudar o tema de abdução alienígena e, você sabe, OVNIs, relatos modernos de OVNIs. Então, eu escrevi um livro sobre a doutrina do purgatório, em torno da qual houve um declínio no número de pessoas que praticam devoções pelas almas do purgatório. Então, os jovens católicos de hoje, em sua maioria, não fazem isso. Enquanto os católicos de 40 anos atrás faziam. Quis entender o motivo desse declínio. Por que aconteceu? E parte do que eu fiz foi ir, como eu disse, a arquivos católicos ao redor do mundo, e eu examinei relatos de almas do purgatório que, sabe, as pessoas acreditavam estar encontrando e coisas assim.
E então eu comecei a perceber as semelhanças. Na verdade, não percebi isso no começo. Apenas fazia anotações. Primeiro eles descreviam, depois davam uma estrutura de interpretação. Por exemplo, havia uma freira na França. Ela estava em sua cela e uma luz descia do céu, atravessava a parede da cela e entrava em seu quarto. E ela perguntava: "O que é isso?" Contava para a Madre Superiora e as irmãs respondiam: "Não acreditamos em você." Bem, isso aconteceu tantas vezes que a Madre Superiora disse: "Tudo bem, vou ficar acordada com você e veremos o que é." Então ela também viu. Então você já tem a descrição antes de ter a interpretação. Então o que acontece é que a Madre Superiora diz: "Isso deve ser uma alma do purgatório." Então, todo o grupo de freiras, todas as freiras do convento, por 3 dias, rezaram para que essa alma voltasse ao purgatório. E isso resolveu a situação com a freira. Desculpe, para aqueles de nós que não entendem muito bem o purgatório. Então você vê uma luz no seu quarto que atravessa as paredes e isso te assusta. Não é só uma luz piscando, não é como se fosse um problema na fiação de uma lâmpada, é como se estivesse vindo através da parede. Tô imaginando tipo a Glinda, a bruxa boa, antes de ela se manifestar, sabe? Sim, é. Então, me desculpe, mas por quê? E eu entendo que isso não precisa ser uma verdade absoluta, mas para esse grupo de freiras, por que a suposição seria de que era uma alma do purgatório? Por que não poderia ser um anjo do céu? Porque se fosse um anjo do céu, ele se comportaria de forma diferente, porque ele se anunciaria. Existe uma estrutura cultural por trás disso. Assim como sabemos que, quando sentamos para jantar, temos maneiras de comer, certo? Nós não simplesmente pegamos a comida com as mãos e enfiamos no rosto. Ontem à noite comi comida etíope com as mãos. Ok, normalmente não fazemos isso. Ninguém te ensina, não existe manual para jantar, certo? Aprendemos observando quem está ao nosso redor. Então, é uma estrutura cultural que já está estabelecida. Eles já sabem como são os anjos. Ok, entendi. Então isso não age como um anjo típico, por assim dizer. Então a ideia, e eu realmente estou perguntando de verdade porque eu não sei. A ideia é que isso é como uma alma ou algo assim que precisa voltar para onde deveria estar. Tinha uma conotação negativa, tipo, parecia algo ruim e por isso está relacionado ao purgatório. Bem, parece que ela não queria isso na cela dela à noite. E então, como eles não sabiam o que era, simplesmente acharam que era uma alma do purgatório. E então eles rezaram e aquilo foi embora. Isso reforçou a interpretação deles. Essas coisas realmente acontecem. As pessoas veem coisas e muitas vezes precisam explicar para si ou para os outros. E então elas escolhem uma explicação que faz parte de um contexto cultural. Hoje em dia seria um OVNI. Bem, aquilo era um OVNI ou algo assim, ou um alienígena. É assim que as pessoas interpretam hoje em dia. Mas a partir desse tipo de pesquisa que eu fiz, eu acabei tendo uma grande lista desses registros. E então eu publiquei meu livro e fiquei tipo, uau, o que será que são essas coisas? E fiquei pensando se existe algum, sabe, algum padrão. Então eu mostrei para uma amiga minha. E foi ele quem disse que parecia, sabe? Ele disse: "Isso parece filmes do Steven Spielberg. Tipo, isso parece OVNIs." E sinceramente eu pensei: "Não, isso não pode ser verdade." E foi assim que comecei a estudar OVNIs. Se voltarmos na história, eu suponho que há passagens em todos os textos religiosos e em todos esses relatos. Por milhares de anos, coisas que, dado o contexto cultural, foram explicadas de uma maneira específica. Mas se olharmos para isso agora, dentro de um novo contexto, temos uma situação em que o próprio governo admitiu que há pesquisas sendo feitas sobre isso. Seres que talvez não compreendamos ou experiências que talvez não consigamos explicar, o que temos é que nossa conversa cultural agora se abre para aquela que você está tendo em The Others, certo? O que realmente está acontecendo? E, sabe, nós acabamos de passar, ainda estamos no século mais ou menos, de todo um movimento de ficção científica que muitos de nós crescemos lendo. Ou Isaac Asimov, ou, sabe, Orson Scott Card. Tipo, todas essas são coisas incríveis que podemos imaginar. Mas e se a própria ficção científica for a estrutura cultural para uma compreensão diferente do que é possível?
Sim, eu acho que é mesmo. E como isso está tão enraizado na nossa criação e na nossa infância, todos nós já vimos Star Wars, certo? Todos nós amamos. Então, isso faz parte de nós, tipo, a gente usa a linguagem de Star Wars, sabe? A gente conhece essas coisas, tipo, não tente, sabe? Essas coisas assim. Então, isso é claro, então, sabe, se a gente vê alguma coisa, automaticamente vamos olhar para isso pela perspectiva que a ficção científica nos deu. Ok, antes de entrarmos mais em ficção científica, essa frase nunca foi dita. Vamos voltar para Ezequiel. Então, se a gente fosse olhar para isso como um exemplo, e você realmente fala sobre isso como, sabe, um desses textos, que se relermos isso a partir de uma perspectiva completamente diferente, o que de fato estamos vivenciando naquilo sobre o que Ezequiel escreve? Então você pode nos contextualizar um pouco, tipo, quem foi Ezequiel? Nós realmente temos fontes extra-bíblicas que mostram isso. Ele era um cara que escreveu, sabe, ele era um profeta muito importante, obviamente. Mas você pode nos contextualizar, falar um pouco sobre algumas das visões de Ezequiel e como talvez possamos reinterpretar essas visões? Certo. Então, Ezequiel é um profeta da Bíblia hebraica. Tradicionalmente, ele viveu no período anterior ao que é chamado de judaísmo do terceiro século, que vai ser o chamado judaísmo do segundo templo. Um, e ele vai ser uma pessoa que tem uma experiência de. Então, a tradição em que ele está inserido é chamada de tradição da carruagem. Então, no judaísmo, em hebraico, é chamada de tradição Merkabah, Merkabah, Merkabah significando veículo, certo? E isso é traduzido, por exemplo, se você for grego, como tradição da carruagem. Então, é a tradição Merkabah, e a tradição Merkabah é uma tradição mística do judaísmo, que é uma tradição sobre encontros com anjos, certo? E encontros com anjos são perigosos, então não é algo que se faz levianamente, você precisa trabalhar o seu caráter. E me parece, embora eu não saiba disso com certeza, eu não sou uma estudiosa do judaísmo. Então eu não posso afirmar com autoridade que as pessoas que estudaram na tradição Merkabah, como Ezequiel, tinham desenvolvido sentidos espirituais. Tipo, não havia, sabe, está documentado que isso acontecia na escola de Atenas, mas está documentado que, e aliás, isso pode ser da mesma época de Ezequiel. Sim, Ezequiel foi na era da Babilônia, então até um pouco antes. E, sabe, só para reforçar, estou falando como uma pessoa leiga, sabe? O que se sabe sobre os profetas da nossa tradição, e imagino que de outras tradições também, é que essas eram pessoas diferentes das outras, certo? Essas pessoas tinham acesso a coisas às quais outras pessoas não tinham acesso, por isso eram consideradas profetas, certo? Se considerarmos a distinção moderna, será que tinham algum transtorno mental ou alucinações? Podemos incluir tudo isso na discussão. Quando você pensa em xamãs de culturas indígenas, certo? Essas são pessoas que são diferentes das pessoas comuns, de uma forma que talvez a gente nem entenda, certo? Sim, eles definitivamente são diferentes, mas nem sempre querem ser, sabe? Então veja o caso de Jonas. Ele não queria a tarefa que tinha diante dele, mas fez mesmo assim porque precisava. Então eles realmente têm, parece que têm um senso espiritual. E então o acesso que ele tem é que ele consegue ter essa experiência de nós não sabemos o que é. Mas como você descreveu os anjos anteriormente na Bíblia hebraica, sabe? Parece que tem asas. Acho que tem 6 asas e, se não me engano, 4 rostos. E é, sabe, um certo tipo de querubim. Então, acho que Tomás de Aquino identificou como um serafim. Certo. Então, ele vê isso, tá? E ele diz que é como um veículo, certo? Ele fala sobre isso como um veículo. Está no ar, está todo em chamas. Ele tem uma certa sensação em relação a isso. Ah, Na tradição, então, seguindo a mesma linha, existem outros textos dentro do judaísmo, certo? Associados à Bíblia hebraica, mas que não fazem parte da Bíblia hebraica. Seria como o livro de Enoque, por exemplo. Então, você tem esses textos extras que acabam moldando uma tradição de anjos e anjos caídos. Então, basicamente, anjos bons e maus. E isso também vai influenciar o início do cristianismo e toda a tradição cristã.
Então, Ezequiel é um livro muito importante porque está na Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica é considerada autoritativa pelos cristãos, que a chamam de Antigo Testamento. E isso é algo que muitas pessoas, você não pode dizer, bem, nada disso acontece na nossa tradição, na tradição bíblica. Na verdade, acontece sim. E existe uma enorme tradição adicional que ajuda a entender essa tradição, mas que não é necessariamente bíblica. É isso que torna Ezequiel e sua experiência importantes. Nas tradições místicas e cabalísticas, isso era um tipo de informação esotérica muito viva, sabe, que não era destinada a todos. Não, não é. É perigoso. Correto. É muito perigoso. A ideia era que não era perigoso, mas não queriam mulheres fazendo isso. Era uma das regras. A ideia era que a informação sobre o que está do outro lado é potencialmente catastrófica para a mente humana. Tipo, isso é literalmente, e isso também é verdade para Platão, para Sócrates. Essas não eram coisas para serem levadas de forma leviana. Tipo, é engraçado, eu estava conversando com meu filho mais novo que tem 17 anos e ele está estudando Platão. E ele disse que a ideia de que, sabe, que basicamente estamos olhando para uma projeção da realidade, né? Que é isso, a caverna, né? As pessoas na caverna. Ele disse que isso meio que me assusta. E esse é o motivo pelo qual esse tipo de conhecimento tem sido esotérico, né? Ou a gente descartou ou deixou de lado. Mas a ideia de que isso é obviamente aquilo em que você é especialista, a ideia de que podemos revisitar, né, o padrão da história humana, porque a gente não está viva há muito tempo. No escopo do universo, seja qual for a interpretação da criação que você prefira. A gente mal acabou de chegar aqui, né? Estamos só de passagem por aqui. Então, a ideia de que podemos voltar e dizer espera um segundo. Sempre há coisas na história humana que estão fora da nossa explicação atual, compreensão e até mesmo do nosso acesso regular. Isso é impressionante. E se os WAPs, os OVNIs, essas conversas sobre avistamentos excepcionais, sensações excepcionais, experiências excepcionais, e aquela sensação de que quando isso acontece, você nunca mais é a mesma pessoa? Como seria no nosso vocabulário atual tentar entender isso? É fascinante. É fascinante. E também está acontecendo em um nível que é sem precedentes. Porque, se você pensar bem, isso está sendo projetado em telas por toda parte. Então, os Estados Unidos estão basicamente revelando a caverna de Platão, certo? Está dizendo: nós estávamos nessa caverna, o governo dos Estados Unidos. Então, este é realmente um momento interessante. E é por isso que eu continuei acompanhando. É assim que você vê isso? O governo agora está em uma posição de expor a projeção da realidade que todos nós aceitamos como verdadeira. Mas adivinha só, tem mais. Eu não acho que. Ok. Então, escuta, o governo provavelmente não conhece a alegoria da caverna, certo? Que também está na República, certo? Então, algumas pessoas no governo com certeza sabem sobre isso, mas a maioria delas não vai saber. Ok. Mas essa é uma posição poderosa. O que está acontecendo por causa da infraestrutura digital, é que o conhecimento agora está disseminado, está descentralizado. Eles, sabe, não podem matar todo mundo, certo? Então, Atenas matou Sócrates, certo? Eliminou o problema. Ok, mas olha o que aconteceu. A escrita se espalhou. Os diálogos, nós ainda temos os diálogos, nós os lemos até hoje. Então, agora nós temos a internet. Agora nós temos celulares que conseguem gravar vídeos de coisas no céu e as pessoas conseguem postar isso em diferentes redes sociais. Isso viraliza, não é? Então, neste momento, nós temos a capacidade de expor massas de pessoas à alegoria da caverna. E o que acontece quando algo é acrescentado, algo que vai além da compreensão humana? O que ocorre se o homem sair da caverna e perceber onde estava? Ele pensará: será que devo voltar, mesmo correndo risco de morte? Não, agora todos nós vemos isso, todos nós somos a plateia. Nós todos estamos na caverna e todos nós conseguimos documentar a revelação do que esse homem vê quando ele sai. Acho que isso é realmente sem precedentes, por isso digo que é uma nova forma de religião. E eu não quero dizer isso no sentido de que, e provavelmente vai acabar se tornando político. Então, quando eu digo que o governo dos Estados Unidos está divulgando agora, eu acho que eles vão nos dar a verdade ou vão nos dar a verdade deles.
Então é aí que chegamos a uma questão. E eu acho que vamos ver o que acontece. Pode ser, sabe, que o que vai acontecer seja algo que, na minha opinião, nenhum de nós consegue prever. Me surpreende muito revisitar, sabe, possivelmente cada momento fundador da civilização ocidental, tal como a conhecemos, e dizer: espera um segundo. E sabe quando conversamos com Brian Muraresco, que fala sobre, sabe, meio que a religião secreta, que levou ao que agora consideramos, sabe, a cultura ocidental. Pensamos nas formações do cristianismo, pensamos no corpo de Cristo e no sangue de Cristo, certo? Como todas essas coisas, existe uma história por trás delas que realmente está ligada, nossa, à estrutura religiosa. E eu não estou falando de Deus. Quero dizer, estrutura religiosa e o que criamos é a melhor tentativa que temos de encapsular coisas que são inexplicáveis. E a religião, como você disse, é usada ao longo do tempo para organizar as pessoas. E sim, há muitos benefícios na oração. Fico feliz em falar sobre o córtex pré-frontal o dia todo. Mas como você sabe, como Marx observou, também é uma maneira muito eficaz de controlar as pessoas e mantê-las confinadas. E é uma maneira muito eficaz de criar fronteiras. Como alguém de uma tradição com 1,5 milhão de regras sobre o que não comemos e como não fazemos, também é assim. Nós fazemos isso, eles aquilo. Isso é tribal, certo? É isso que as tribos têm feito, você sabe, por uma enorme parte da história humana. Mas a noção de que a verdade com V maiúsculo é maior do que tudo isso, certo? E qualquer pessoa com quem conversamos que teve uma experiência de quase morte, pessoas que tiveram encontros transcendentes, pessoas que usaram muitos psicodélicos e tiveram experiências que se parecem muito com essas outras coisas, existe algo maior do que toda a religião. Há uma sabedoria superior a tudo isso, por isso seguimos tentando descrevê-la. E eu adoro essa ideia de que agora temos a interseção das informações do governo sobre a própria busca deles pelo que é verdadeiro e como isso está colidindo, sabe, com todos esses outros mundos. O que achamos sobre o uso de psicodélicos como ayahuasca, DMT, 5-MeO, com o aumento da consciência sobre inteligências não humanas? O que você já viu e o que você já viu, talvez até historicamente? Isso indica que, sabe, esses podem ser caminhos para abertura. Um, are people... As pessoas estão encontrando acesso a esse tipo de inteligência não humana dessa forma? Primeiro, conheço o trabalho do Brian. Eu o conheço, ele é meu colega. Mas eu discordo da história. Então, na minha opinião, o cristianismo e as primeiras igrejas não estavam, sabe, eles não estavam envolvidos com enteógenos. Então, havia alguns, mas não é historicamente correto dizer que toda a igreja vem disso. Aliás, há muitas igrejas distintas, tanto no cristianismo quanto no judaísmo. E, aliás, o judaísmo também é uma tradição da qual eu faço parte. Minha mãe é judia e a tradição dela é judaica. Ela pratica o judaísmo. Diana, isso quer dizer que você também é judia, mas não precisamos comentar. Não, eu sei disso, eu estou ciente disso, eu estou ciente disso. Estou te adotando como uma das nossas, pois você é incrível. Obrigada, eu agradeço por isso. E eu já fui adotada, sabe, por muitos dos meus amigos. Certo, então a questão dos psicodélicos é algo sobre o qual me perguntam, certo? E certamente dentro da história das tradições, especialmente. Se você olhar para as tradições indígenas aqui nos Estados Unidos, a religião dos nativos americanos, a igreja nativa americana, o peiote é, você sabe, um enteógeno que eles usam cerimonialmente para se conectar com aquilo que acreditam ser sagrado. E você vê isso em todos os tipos de tradições, na tradição celta, você vê isso. Ah, então, e as pessoas ainda fazem isso, com certeza. Então, isso faz parte de muitas tradições religiosas como uma forma de acessar rapidamente esses estados cerebrais. Certamente, esse é o caso. Em algumas, embora eu tenha que dizer que em algumas tradições, não, você não deve fazer isso porque isso vai impedir a sua capacidade de fazer isso sem o enteógeno em si. Então, existem restrições quanto a isso, assim como você vê restrições em relação ao álcool, restrições a qualquer tipo de, sabe, qualquer coisa que seja considerada tóxica para o corpo e assim por diante.
Você vê algum padrão ou tendência de que esses eventos, como o aparecimento de um anjo ou de um OVNI, acontecem durante momentos históricos específicos e decisivos? Eu acho que isso realmente acontece em diferentes comunidades. Então, o que é muito interessante é que você definitivamente vê isso com as aparições da Virgem Maria. Então, muitas comunidades agora, isso não é um fenômeno global. Agora é, mas não era assim nos anos 1800 ou por aí. Sabe, a Virgem Maria aparece em um lugar específico e é para aquela comunidade e para as pessoas daquela religião. E é por causa de algo que pode-se dizer é muito nocivo para a própria comunidade. Algo que seja uma situação política em que eles estão sendo reprimidos por qualquer motivo. Quando o comunismo estava, você sabe, se espalhando, aparições da Virgem Maria surgiram em vários lugares diferentes. E era especificamente para unir aquela comunidade, para tornar aquela comunidade mais forte diante do comunismo, basicamente tentando, Opressão? sim, basicamente tentando acabar com aquela religião. Então, você vê isso agora, estamos vendo isso em todo lugar agora, especialmente nos Estados Unidos. Esse tipo de coisa, sabe? Muitas pessoas falando sobre OVNIs, isso é interessante. Odeio dizer, mas não tenho resposta para isso. O que está acontecendo? Acho que há muitas coisas acontecendo. E eu já falei sobre isso no The Others, que pessoas do século XX, no início do século XX, previram que aconteceria no século XXI. E, sabe, essa é a transformação da humanidade, realmente a transformação do ser humano em algo que o ser humano não era antes. Por isso, utilizei o trabalho de visionários católicos como Teilhard de Chardin, que falou sobre a noosfera semelhante à internet. E então eu comparei eles com Arthur C. Clarke, um autor de ficção científica bem conhecido que falou em seus livros Infância, o fim da infância. Você sabe, a transformação e basicamente a extinção do Homo sapiens e a transformação em outra linha de Homo sapiens. E então ambos falaram sobre a mesma coisa, o que me fez pensar que Chardin, de alguma forma, influenciou Clarke. E eu acredito que isso provavelmente é verdade. Mas sim, então ambos falam sobre esse período de tempo, até mesmo Mary Shelley escreveu um livro sobre o século XXI como um período de transformação completa do ser humano. O que é o novo ser humano? Para Mary Shelley, era uma pandemia que, no século XXI, acabaria com quase toda a humanidade. Mas haveria bolsões de seres humanos que sobreviveriam, certo? E o livro dela se chama O Último Homem. E Mary Shelley, claro, foi a primeira pessoa a escrever ficção científica nos anos 1800 Frankenstein, certo? O moderno Prometeu. Então, mas além de Mary Shelley, temos Teilhard de Chardin, um paleontólogo e padre jesuíta do início do século XXI. E ele descreve um novo ser humano. Ele chama esse ser humano de ultra-humano. E o ultra-humano vai fazer parte de uma consciência em rede, a nosfera, que está além da biosfera, fica acima da nossa estratosfera. Acho que é assim que ele descreve. Parece tão estranho que o trabalho dele foi banido pela Igreja Católica no início do século XX, pois eles ficaram sem entender o que ele dizia. Mas hoje em dia não parece tão estranho, né? Muitas pessoas que criam IA usam o termo noosfera. Ele não criou esse termo, mas utilizou. Então, ele fazia parte de um grupo de intelectuais europeus, dos quais alguns se interessavam muito por espaço e, sabe, por levar os humanos para fora da Terra. Ele via o ultra-humano como um novo tipo de ser humano, mas também dentro do contexto de sua fé católica. E ele acreditava que isso seria algo salvífico. Então, ele acreditava que a humanidade realmente iria reconciliar o ódio que ela infligiu a si mesma e que ela se tornaria algo superior, algo ultra. Arthur C. Clarke, porém, pega essa ideia e a transforma dizendo que no século XXI, uma consciência extraterrestre vai abduzir as crianças da Terra para uma inteligência em rede. E elas iriam se tornar algo completamente diferente. E seus pais seriam os últimos humanos. Olhe para qualquer adolescente encarando a tela. Não, eu sei, sim, E foram abduzidos para uma consciência em rede. sim.
É isso que você acha que aconteceu? Somos os últimos seres humanos de verdade? Mas eu vivo sendo sugado pelo meu celular, então talvez eu esteja falhando. Acho que há verdade em cada uma dessas representações, por isso elas me atraíram. Eu pensei, uau, essas pessoas parecem visionárias. Arthur C. Clarke colaborou com Stanley Kubrick em 2001, Uma Odisseia no Espaço. E, aliás, esse título, 2001, é o ano 1 do século 21, certo? Esse é o ano 1. Então, basicamente, eles também estavam prevendo algo. Agora, o que é interessante, o que eles previram? Eles previram duas coisas. Eles previram a chegada da IA, que era o HAL, e eles também previram a divulgação iminente de OVNIs pelo governo dos Estados Unidos, que estava gerenciando essa divulgação. Essas duas coisas aconteceram em 2001, que foi criado entre 1965 e 1968. Quero dizer, a ideia da rede pode ter dois sentidos, na verdade. Naturalmente, é a rede de IA, os algoritmos com os quais todos nós lidamos todos os dias e que controlam muitos aspectos das nossas vidas, mas também é a rede de consciência da qual passamos a ficar mais cientes. À medida que a humanidade aumentou seu nível de sensibilidade, à medida que nosso vocabulário cultural se expandiu por meio das redes de IA, as informações foram compartilhadas e nos foi contado mais. Ei, espere um segundo, algo mais é possível. E as narrativas e nossa compreensão de espere um segundo, pode haver algo além dos nossos cinco sentidos. Isso é possível. As pessoas então se tornam cada vez mais conscientes disso. Elas têm experiências que alimentam esse processo. Então é como se fosse tanto a consciência energética quanto a rede algorítmica acontecendo simultaneamente. Concordo. Acho que naquela época eles não tinham essa linguagem, então não podiam discutir como nós discutimos hoje. Mas eles certamente apresentaram algo que parece com o que está acontecendo agora. Além disso, nesse sentido, se isso está acontecendo cada vez mais e se esses fenômenos anômalos estão acontecendo em grandes períodos históricos, talvez estejam nos dizendo que este é um período histórico ainda mais importante do que percebemos. Sim, essa foi a interpretação de Carl Jung sobre OVNIs. Ele escreveu um livro chamado, se não me engano, O Mito do Disco Voador ou algo parecido, que é ótimo. Ele escreveu isso nos anos 40 e lançou nos 50. Então ele não conseguia conciliar o fato de que os OVNIs pareciam, ele acreditava que eles faziam parte do inconsciente, mas ele também, na verdade, teve que criar um novo termo para eles que ele chamou de psicoide. Era algo no inconsciente que também tinha efeitos físicos reais. Ele tem uma visão muito interessante sobre isso. Então, no começo, ele pensou que a própria imagem de um OVNI, que é circular, ele disse que era um arquétipo, um novo arquétipo. Eles apareciam como anjos tecnológicos. E ele disse que isso prenuncia essa nova forma de ser com a tecnologia, humanos coevoluindo com a tecnologia. Então, ele achava que o OVNI era uma projeção inconsciente que os humanos, sabe, projetaram nos céus para, de alguma forma, lidar com essa nova maneira de existir com a tecnologia. Foi isso que ele pensou a princípio. Mas então, meio que aconteceu. O que aconteceu com ele, na verdade, também aconteceu comigo. Então, ele começou a conhecer pessoas da Força Aérea e do governo. E ele começou a perceber que, meu Deus, tem mais coisa nisso agora. E ele viu que eles mostraram coisas para ele no radar, sabe? Que essa projeção inconsciente, na verdade, tem um correspondente no radar. E então ele ficou muito chocado. Então ele mantinha uma correspondência contínua com o físico, e esse físico tinha essas experiências. E então eles juntos criaram o conceito de psicoide, que era essa ideia de algo que é um arquétipo, mas que também tem efeitos físicos. Isso deveria nos confortar. Isso realmente não é significativamente diferente do que falamos sobre textos de milhares de anos atrás, que formaram a conversa religiosa e cultural que temos hoje. Ou seja, quando você entra em um certo estado, em particular na oração, na meditação, você está entrando em um outro reino de consciência. E nesse estado, você consegue acessar coisas que não consegue no seu estado normal.
E eu diria, e esse é um dos motivos pelos quais acredito que anjos não falam comigo. Existem certas pessoas que não têm acesso a isso. E sim, eu sei que é possível aprender essas habilidades. Já vieram tantas pessoas aqui tentando me ensinar, me conectar e blá blá blá. Sim, você pode aprender isso, mas existem pessoas que são intuitivamente preparadas para conseguir entrar nesse estado com mais facilidade. Estamos organizando um encontro com alienígenas para você em breve. Elas acessam algo. Minha crença e esperança, doutora Passoc, é que se não posso nomear ou testar no laboratório, tenho dificuldade em entender. Eu acredito, mas acredito que dentro das nossas vidas, ou pelo menos nas vidas dos nossos filhos, vamos encontrar uma maneira de entender melhor o que é que certas pessoas têm que permite que elas acessem isso. Sim, essas pessoas costumam ser nossos líderes espirituais e xamãs, fundadores das grandes religiões, certo? Elas mudam o mundo, mas é meio que a mesma ideia de que existem pessoas que têm acesso a algo, certo? E dependendo do contexto cultural em que você coloca isso, pode ter um significado completamente diferente. Pode até te matar. Pode fazer com que você, sabe, desapareça, né, se você tiver essa informação. E eu vou perguntar, sabe, recentemente tem havido tantos casos, alguns são anedóticos e outros são reais. Sabe, relatos de desaparecimentos suspeitos de cientistas e de pessoas que estão investigando coisas relacionadas ao disclosure. O que você acha disso? Pois pode ser a primeira vez na história em que vemos, em tempo real, uma tentativa de encobrir e impedir que essas informações cheguem ao público. E não estou dizendo que existe alguma verdade que o governo tem e não quer que a gente saiba, mas há muita atividade suspeita em torno de quem pode ter acesso a certas informações. E quando vemos cientistas ligados à pesquisa nuclear e a programas aeroespaciais, e que em muitos casos têm conexões, a gente precisa se perguntar: será que essa nova era também é uma em que estamos vendo em tempo real as autoridades dizendo que não querem que a gente tenha acesso a essas informações? Para vários desses cientistas, eles queriam que eles tivessem essa informação, não é? Então, essa informação era importante para a segurança nacional. Hã, eu não sei o que, tipo, sabe, eu não sei o que aconteceu com eles, além daqueles que você sabe foram encontrados mortos. Aliás, essa não é a primeira vez na história da ufologia nos Estados Unidos. O exemplo mais gritante, eu acho, seria um físico chamado Dr. MacDonald, nos anos 60, que basicamente disse que, sabe, isso aqui não é, a gente não pode chamar isso de gás de pântano. A gente tem que, sabe, isso é inexplicável. E definitivamente houve uma campanha para desacreditá-lo, e isso teve implicações na vida pessoal dele e na saúde mental dele. E, sabe, ele foi encontrado morto, havia uma espingarda perto dele, certo. Então foi, sabe, foi considerado um suicídio. Aliás, percebi isso quando comecei a estudar o tema dos OVNIs, que muitas pessoas realmente tinham informações, mas você nunca vai ouvi-las falar sobre isso. Elas evitam ser conhecidas justamente por esse motivo. Qual é o seu entendimento sobre as conversas que temos sobre consciência e sobre um lugar onde a informação pode existir de maneiras que, sabe, nós não temos acesso, digamos, a partir da nossa perspectiva materialista? E como isso se encaixa, sabe, na conversa sobre OVNIs ou FUNNY? Sim, então vou voltar à afirmação que você fez antes sobre, sabe, certas pessoas terem acesso a isso e sabe por que que elas têm, por que que elas têm, certas pessoas conseguem ver certas coisas que outras pessoas não conseguem ver. Bom, aqui está uma resposta ou só algumas observações. Eu tenho lido o trabalho de Ian McGilchrist, a teoria do cérebro dividido, sabe, que responde muitas dessas perguntas sobre, sabe, não te dá a resposta. O que é isso? O que é essa interface do hemisfério direito do cérebro? Para quem não leu o trabalho dele, ele basicamente afirma isso. O hemisfério esquerdo do cérebro, sabe, funciona para nos ajudar a aprender a linguagem e, sabe, observa as coisas e partes das coisas. O hemisfério direito do cérebro é um centro de atenção que percebe e sabe coisas que o esquerdo não percebe. E, na verdade, ele deveria ser o responsável, porque tem uma informação muito mais holística sobre o nosso ambiente. E parece que, e ele tem algumas informações boas, aliás, sobre cientistas, que o meu trabalho também corrobora, e eu fiz isso em 2012
Ao analisar nosso programa espacial, notei que nos programas russo e americano, os cientistas eram responsáveis pelas tecnologias de foguetes. E, sabe, os pensamentos realmente inovadores que nos tiraram da Terra, eles conseguiam isso, eles obtinham suas informações de formas que Ian McGilchrist explicaria. Ele disse, sabe, nunca é o pensamento do lado esquerdo do cérebro que te traz essas ideias inovadoras, esses tipos de ideias revolucionárias. É quando você está fazendo algo, tipo regando o jardim ou algo assim, e então a ideia surge na sua mente. É exatamente assim que foi descrito pelas pessoas que foram fundamentais, como Konstantin Tsiolkovsky, do lado russo, e Jack Parsons, do nosso lado. Jack Parsons e Tsiolkovsky acreditavam estar em contato com uma inteligência não humana. E, aliás, o mesmo acontece com pessoas do programa espacial atualmente que estão criando esse tipo de tecnologia que nos ajuda a avançar e tudo mais. Não são todos. Então, eu diria que sim, existem pessoas que conseguem fazer isso. Eu também conheço outra pessoa chamada Mark Stallman, que tem usado e criado IA há muito tempo, certo? Ou seja, há pelo menos 20 anos trabalhando com IA, mas o padrinho dele era Norbert Wiener, que é meio que um pai da aprendizagem de máquina e da tecnologia de ciclos de feedback dos anos 40 e 50. Que, aliás, é judeu e começou a escrever sobre teologia depois que seu trabalho foi utilizado pelos militares. E ele disse que a IA realmente, que ela iria, e isso, ele disse isso nos anos, foi no início dos anos 50 que ele nos alertou sobre isso. Mas voltando ao seu ponto, Mark Stallman acha que todo mundo nasce com a habilidade de utilizar essa parte do cérebro, mas a menos que se cultive isso até os 12 ou 13 anos, essa habilidade se perde. Ele diz que não acha que você pode recuperar isso. Mas eu acho que sim. Eu acho que pode haver algum tipo de neuroplasticidade ou graça ou algo assim, né? É fácil falar para quem teve uma revelação religiosa aos 11 anos como você. Você conseguiu isso bem a tempo. Bem, eu acho que sim, né? Eu só quero refletir e, sabe, destacar algo que você disse aqui, que foi que os construtores da indústria aeroespacial acreditam que estão recebendo suas informações de fontes não locais. Nem todos eles, Jonathan, só alguns. Muitos que acreditam, e essas são pessoas que estão criando tecnologias inovadoras e impulsionando o mundo para frente, acreditam que isso está vindo de algum lugar fora de suas próprias mentes. Ok, então deixa eu dizer isso para não receber e-mails de ódio do pessoal das empresas aeroespaciais. Cuidado aqui, Jonathan. Então, eles realmente me mandam e-mails legais e gostam do meu trabalho. Certo. Então é assim que eu diria isso. Sim, muitos deles acreditam nisso, especialmente os primeiros fundadores. Certo. E você tem as palavras de Konstantin Tchaikovsky basicamente dizendo que anjos existem e que eles estão nos dando essa informação. Só precisamos ser receptivos para entender a linguagem deles, foi o que ele disse. Depois há Jack Parsons, um caso bem diferente. Konstantin é cristão ortodoxo oriental e Jack Parsons é ocultista. Ok, então você sabe, o amigo dele é Aleister Crowley. Então, sabe, ele é meio que a versão americana, mas também diz a mesma coisa. Estou recebendo essas informações, estou fazendo esses rituais e estou recebendo essas informações de inteligência não humana. Ele não acha que são anjos, certo? Ele diz que ou é extraterrestre ou são como os deuses e deusas da Babilônia. Dito isso, conheci pessoas quando comecei essa pesquisa em empresas aeroespaciais que estavam fazendo esse tipo de pesquisa agora, e elas acreditam na mesma coisa. Quando comecei a pesquisar sobre criatividade, e foi isso que me levou ao cérebro desperto e a esse tipo de pesquisa, percebi que pessoas muito criativas frequentemente acham que não são donas de suas ideias, que suas ideias já existiam antes delas e que de alguma forma elas recebem essas ideias que entram em seu cérebro. Sim, elas recebem. Obrigada. Sim, elas recebem essas ideias, pinturas, músicas, esse tipo de coisa. Então, mas Querubins com 4 rostos? isso mesmo, isso mesmo. Ainda não estamos em posição de saber. Então, eles acham que estão objetivamente fora deles.
Enquanto pode ser apenas o estado cerebral em que eles estão, em que a atividade do córtex frontal diminui, e isso não é associado ao ego deles. Então, eles não estão, sabe, eles não estão reivindicando isso como deles. Eles não podem reivindicar isso. Sim, e isso também é uma noção fascinante. Sabe, eu sou sempre a pessoa que pensa em termos celulares aqui. Sabe, é meio como quando os adolescentes costumavam, me perdoe, descrever como era tomar cogumelos quando estávamos no ensino fundamental e no ensino médio. E era tipo, tudo fica tão claro e tudo é tão claro pra mim. E é tipo, sim, é porque o tálamo está sendo instruído a silenciar todos os outros estímulos, deixando tudo super claro. Ou seja, sabe, a questão é o que está acontecendo, certo, quando estamos interpretando informações? Porque isso ainda é a sombra na parede da caverna, né? Então, quando parece verdadeiro, e isso vale para o amor, para o desejo, certo? Capacidade intelectual, se parece verdadeiro, o que isso significa? O que é isso, sabe? Isso dá uma verdade absoluta se o seu corpo está criando ou se o seu cérebro está criando esse estado de verdade. E para pessoas como escritoras de ficção científica, que estão constantemente abertas a isso e esse estado de fluxo acontece, pode parecer tão verdadeiro que em outra era elas seriam nossas profetisas, certo? Elas estariam dizendo, isso é verdade. Sim, exatamente. Uma das falas atribuídas a Peter Thiel é que ele acha que as pessoas que estão bloqueando o desenvolvimento da IA estão trabalhando nas sombras ou para o lado sombrio. Ele pensa muito sobre luz e escuridão. Fico curioso para saber se você sabe, se ele sente, não sei se você tem alguma ideia sobre isso, se ele sente que essa tecnologia está sendo concedida. Ou se a IA é uma forma do anticristo, certo? Isso é o que está nos afastando de nós mesmos, das outras pessoas, do foco. Ou é a próxima fase da inteligência que, assim como a escrita, nós precisávamos receber? Isso é a mesma coisa. Sabe, eu diria que é exatamente assim que Satanás pareceria. Pareceria assim, olha, vai ser incrível, e nós vamos fazer você viver para sempre, e tipo, vamos ser ciborgues. E do meu ponto de vista como mãe rabugenta, eu temo isso, tenho medo. Vá em frente, doutora Pazoka, nos faça sentir melhor. Sim, sim. Triste, não posso fazer vocês se sentirem melhor sobre isso. Vou tentar, mas acho que não consigo. Então, ok, eu realmente converso com Peter Thiel. Primeiro, eu não sei o que ele pensa sobre IA. Ok, eu só preciso dizer isso. Eu não sei o que Peter Thiel pensa. Mas eu sei o que ele disse sobre o anticristo, ok? E ele tem falado muito sobre isso. E uma das coisas que ele identifica é que é um enganador. Ok. E ele está certa. Então, se você olhar para a passagem bíblica, que a maioria das pessoas identificaria como a ideia de Apocalipse, ela vem do livro do Apocalipse, que é um texto cristão. E ela é influenciada, aliás, pelo judaísmo do Segundo Templo e pelo livro de Enoque, porque está cheia de todos os tipos de anjos e você sabe a interface do nosso mundo com o outro mundo. Ok. Então, é um texto visionário. É um texto visionário. É realmente um livro interessante. Ok, dito isso, aconteceu de eu tê-lo, então entrei na conversa dele e pensei, sabe, se olharmos para os textos que ele estava usando para descrever o anticristo, acho que ele não os leu completamente. Acho que ele esqueceu certas partes de alguns dos textos. Então, estou falando sobre Senhor do Mundo, que é um texto que foi escrito no início do século XX por um cristão. Não lembro o primeiro nome dele, só o sobrenome Benson. É um ótimo livro sobre o que vai acontecer, certo? E o que vai acontecer, de acordo com ele, é que primeiro os Estados-nação não terão poder contra o avanço do anticristo. O anticristo tem um tipo específico de poder, mas não é exercido por meio de armas e nem das formas que os Estados-nação costumam usar. E também é extremamente enganador. Parece que se a pessoa não fizer isso, basicamente apaga o conhecimento do estado interior e dos sentidos interiores. Isso apaga tudo, fazendo com que as pessoas nem saibam que têm esses sentidos. Acredito que estamos nesse momento em que não sabemos disso, como te falei, fomos totalmente secularizados. Até as religiões passaram por isso não sabemos que temos esse sentido espiritual. Na maioria das vezes, nossas religiões não nos ensinam sobre isso. Algumas ensinam, mas na maioria das vezes não.
Então, sabe, Peter Thiel entende corretamente a parte do enganador, mas eu acho que para cumprir os critérios, se fôssemos dizer, e eu não estou dizendo isso, tá? Eu não estou dizendo que a IA é o anticristo. O que eu estou dizendo é que, se fôssemos escolher um anticristo hoje, ele definitivamente cumpriria os critérios. Porque ela está literalmente moldando o cérebro dos jovens e das pessoas que a utilizam, até mesmo pessoas mais velhas que estão usando. E o sentido interior, aquelas coisas associadas ao sentido interior, como a empatia. Está tirando isso delas. Sim, está simplesmente apagando isso. Agora, isso não parece ser algo bom. Então eu não Então eu odeio dizer isso, mas não, eu não acho que isso seja uma coisa boa. Ouviu isso da doutora Passuca? É interessante porque a posição dele é que qualquer um que se oponha ao avanço da inteligência artificial é o anticristo. Sou eu. Ele acredita que a tecnologia é um presente de alguma presença divina. Estou parafraseando aqui, mas ele acredita que isso é para salvar a humanidade e que, você sabe, a próxima fase da humanidade será possibilitada por essa tecnologia. Assim, pode existir uma forma totalmente diferente de enxergar isso. Não existe uma única maneira de enxergar isso. Esse é o problema. É como a água. Precisamos de água para sobreviver, mas a água pode ser um tsunami, certo? Então ele pode estar certo. A IA pode, talvez, eu adoro IA. Ela me ajuda a fazer muitas coisas. Ela pode, talvez, estar nas mãos de pessoas que sabem como usá-la. Pode, talvez, nos beneficiar de maneiras incompreensíveis que não conseguimos prever, concordo com isso. Mas o que ela está fazendo agora, com pessoas que, infelizmente, não têm consciência do que está acontecendo com elas, é ruim. Não é um efeito bom. Bem, e eu acho também, sabe, não querendo ser essa pessoa, mas a gente não sabe o que é bom ou ruim, tipo, esses são termos humanos, né? Se você quiser adotar uma perspectiva realmente religiosa, só Deus sabe. Alguma força maior do que todos nós está no comando de tudo. Mas o que estamos estabelecendo agora é que nós temos isso, sabe? É uma batalha existencial acontecendo entre o que vemos como progresso, que pode ser visto como um milagre incrível, e o progresso que também pode ser visto como o começo do fim de tantas coisas que nos tornam humanos. E eu acho que é aí que a religião acaba se politizando, não é? Porque aí você tem uma perspectiva religiosa específica que diz, bem, o nosso livro diz que isso é certo, ou o nosso Deus diz que esse é o caminho. E eu acho interessante que, em muitos lugares, isso é como uma disputa secular de outro tipo. Muito bem colocado. Fico curioso se, como alguém que estudou tanto religião, você acredita em Deus do jeito que você entende. Então, sim, eu acredito plenamente em Deus. Eu acredito que existe o cristianismo como o cristianismo era praticado no primeiro século. Na minha interpretação, foi influenciado por Sócrates e Platão. Essa filosofia o influenciou. E também foi influenciado, sabe, Jesus é judeu. Então, é uma combinação de um certo tipo de judaísmo, que é o judaísmo do Segundo Templo. E como os discípulos, era um grupo de judeus, ou seja, a estrutura era. E se nós, sabe, formássemos algo novo, mas toda a estrutura ainda não existia o cristianismo. Isso mesmo. É uma forma viva de religião que eu acho que ainda existe hoje, mas que não necessariamente existe. Vou simplificar. Acredito em Deus. Nessa crença, e isso pode estar relacionado à sua experiência quando você foi vendado e levado para o Novo México. Como isso se relaciona com a sua crença ou não em inteligência extraterrestre ou não humana? Eu acho que, assim como existem espécies que ainda não descobrimos, certo, na Terra e no oceano, quando as descobrirmos, não vamos ficar horrorizados e não vamos dizer, isso vai mudar a minha religião, certo? Não, eu acredito que o cosmos é como o oceano, certo? Então, provavelmente há muitas coisas por aí que vão nos surpreender, mas isso muda fundamentalmente a minha crença? Não muda. E eu acho que realmente sou muito questionada por vários tipos de pessoas, jornalistas, sabe, pessoas do governo e por aí vai.
Eles perguntam: o que vai acontecer com as pessoas religiosas quando a existência de extraterrestres for revelada, sabe? E eu sempre digo que elas já têm uma categoria para isso. Então acho que elas vão ficar bem. Acho que os humanistas seculares podem ter problemas, mas acredito que as pessoas religiosas ficarão bem. Não acho que a divulgação vá abalar as pessoas religiosas. Esse é um ponto muito bom. É como se as pessoas religiosas já tivessem a estrutura, não só para, sabe, o que você está vivenciando, mas também para a possibilidade de coisas que a gente não consegue entender. Sabe, quando eu explico para as pessoas que o meu conceito de Deus é algo tão grande que nem dá para entender, isso dá muita margem, né? Há muita abertura nisso porque me permite encaixar tanto, sabe, a física newtoniana quanto a teoria da relatividade, assim como a teoria quântica, né? Dá para abarcar tudo. Mas para as pessoas, e é por isso que sabe, Jonathan, muitas vezes conversamos com materialistas e eu digo para eles: vocês parecem mais fanáticos do que eu, como pessoa de fé, sobre o fato de que não existe Deus ou que não existe nada que a gente não possa, sabe, entender ou medir. Então eu acho isso realmente interessante. A maior surpresa, eu acho, para todos nós seria alguma confirmação de um entendimento maior de que existe acesso a algo maior do que você mesma. Em muitos casos, pode ser um plano de consciência, pode ser acesso a diferentes tipos de comunicação, pode ser telepatia, pode ser, sabe, seja lá o que intuição significa que, quem sabe, um dia eu vou aprender. Mas eu acho isso realmente interessante. Sabe, Jonathan, é meio como quando começamos esse podcast e era no auge da Covid e as pessoas estavam meio surtando e tendo ansiedade. Nós, já acostumadas com a ansiedade, dissemos: sabemos lidar com isso. Eu, por exemplo, fico ansiosa o tempo todo. Mas pessoas que nunca tinham experimentado ansiedade ficaram realmente perdidas. Tipo, o que está acontecendo aqui? E eu vejo isso da mesma forma com a divulgação. Se o seu Deus é grande o suficiente, se o seu conceito de universo é grande o suficiente, nada deveria abalar a estrutura que você criou em torno do que é verdade para você. Isso mesmo, é. Informe onde as pessoas podem saber mais sobre você. Após tantas aparições incríveis, estamos felizes pela conversa. Onde podem conhecer mais sobre The Others e demais assuntos. Sim, tem uma newsletter no Substack. Então as pessoas podem acessar minha newsletter no Substack, que se chama Godsend, e é DW Passuca no Substack. E eu escrevo regularmente sobre eventos atuais, religião e tecnologia lá. E também eles podem encontrar The Others ou qualquer um dos meus livros, onde quer que livros sejam vendidos. Muito obrigada, doutora Passouca. Agradecemos pelo seu tempo. Obrigada, adorei conversar com vocês. Esse é um daqueles episódios em que falamos sobre muitos aspectos diferentes. Meu cérebro ainda está tentando juntar tudo isso. Tipo, um conceito é que a experiência de comunicação, seja com fenômenos aéreos não identificados ou coisas que você não consegue explicar, isso é um tipo próprio de identidade religiosa, né? É uma nova forma de religião. Isso é uma coisa. Outra coisa, um dos pontos favoritos que ela mencionou foi que todo contexto cultural explica coisas inexplicáveis de acordo com o que é apropriado para aquela época, né? Mas, em teoria, a noção de alienígenas, visitação de seres interdimensionais, tudo isso pode ter sempre existido. As pessoas só usavam nomes diferentes conforme o contexto, como na história da freira, né? Não entendo por que tinha que ser algo do purgatório, mas o purgatório não faz parte da minha consciência. O que está na sua consciência vai ser o filtro pelo qual você vê o mundo e interpreta seja lá o que for. Acho que muita gente pode ficar presa à palavra religião porque ela tem menos a ver com os ensinamentos de um mundo interior específico e mais com a estrutura e a instituição da religião. E estamos separando essas coisas neste caso. Certo? Bem, e isso seria, sabe, se formos acreditar que esse tipo de experiência está no mesmo nível de outras experiências, que estão, digamos, fora do âmbito desse nível de consciência em que estamos interagindo agora. Então não há razão para pensar que as experiências de agora seriam diferentes das experiências de 4.000 anos atrás. É a mesma coisa, somos todos iguais. E sabe, sim, eu sei que os cérebros mudam, mas eles não mudam tanto assim. O que muda é em que Deus você acredita, no que te dizem para acreditar, no que te dizem que é aceitável. E a ficção científica escancara isso, que é outro conceito sobre o qual a doutora Passouca falou, não é? A ficção científica diz que temos acesso aos sonhos e à imaginação, e o Jeffrey Kripal diria que isso se torna verdade quando você pensa, não é? Sim, como a nossa imaginação é a precursora da criação da nossa realidade.
Achamos que é imaginação. São coisas sendo colocadas e baixadas ali, depende de como você enxerga. E com toda sinceridade, sabe? Não falando de forma leviana, se você já ouviu. Alguém que, digamos, está em um estado psicótico, ou alguém que está tendo um pensamento não linear, ou alguém que, digamos, está em um episódio esquizofrênico ou algo assim. Como costuma acontecer, falamos sobre isso no Burô de Premonições, certo? Como nós falamos sobre como você lida quando alguém não está operando no plano de cognição ao qual a maioria de nós tem acesso, certo? Eles podem estar errados, mas também podem estar certos. Eu adoraria entrar no Substack e destrinchar experiências espirituais da primeira infância para ver quantas pessoas antes dos 11 ou 12 anos, quando nossa intuição e percepção se ampliam um pouco, menos ofuscados pelos construtos da sociedade moderna. Quantos de nós já tivemos experiências que nos moldam ou, às vezes, das quais nos afastamos, mas revisitamos depois? Uma área interessante para explorar. Uma busca bem rápida na internet diz que o desenvolvimento cerebral nesse período de tempo, certo, entre 11 e 13 anos, tem muito a ver com processamento de linguagem e criatividade. E como isso evolui para algo mais concreto. Essa é a janela de que ela está falando. E se você pensar novamente, historicamente, sabe, esse é um período pré-púbere, certo? Em teoria. E sim, algumas pessoas, sabe, entram na puberdade antes, mas em teoria estamos falando de um período de tempo. É o último momento de certa inocência, não é? Inocência intelectual antes de ser corrompida. Se curte Logical Song do Supertramp, ouça como trilha desse final. Sabe, é quando você se torna lógica. Então, se pudermos pegar bem antes disso, certo? O que também é interessante porque, sabe, em muitas tradições existe um rito de passagem, não é? No judaísmo, meninas têm 12 anos e meninos 13, certo? Em muitas tradições também é como se fosse a última vez em que você tem acesso a algo antes de entrar na vida adulta, sabe? Em muitas culturas e na maior parte da história, seu casamento provavelmente seria arranjado logo depois. Jonathan, você consegue pensar em algo que aconteceu na sua fase dos 11 aos 12 anos que parecia sinalizar, sabe, algum acesso final a algo antes de você se tornar um homem? Acho que não foi nessa fase, mas lembro de um auge de criatividade quando era mais novo, usando muito a imaginação. Outro dia, assisti a um programa de TV onde um garoto brincava com bonecos de luta livre e criava histórias. E, sabe, o quanto disso é baseado só nos programas que você assistiu. Mas eu ficava na quadra de basquete e imaginava, é esse jogador e falta tanto tempo. E eu estava no gelo e sempre tinham histórias do tipo, Wayne Gretzky está fazendo isso. Eu definitivamente não era um jogador de hóquei no estilo do Wayne Gretzky, mas... Sabe, era tipo uma contagem regressiva e faltavam 5 segundos. Sempre era algo assim, era muito ativo. Acho que essa seria uma ótima conversa para o Substack. Comecei a atuar profissionalmente com 11 anos e meio. Então eu também fico pensando, nossa, que pedacinho de alguma coisa eu estava acessando quando ficava implorando para os meus pais, tipo, eu quero ser essa pessoa criativa desse jeito. Acho isso muito interessante. E eu realmente acho que é uma parte muito, sabe, é uma parte importante de, sabe, da vida, mesmo fora do que a gente considera a cultura ocidental. Então sim, com certeza, vá lá no Substack. Precisamos sempre lembrar disso, pois é muito importante comunicarmos. Por favor, inscreva-se, isso faz grande diferença para nós. Então, por favor, certifique-se de estar inscrito em todas as plataformas onde você ouve ou assiste. Mais alguma coisa, Jonathan? É isso, até a próxima. Da nossa análise, a crise que esperamos que você nunca tenha. Até a próxima. It's Maya Bialik's breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two. Fiction, and now she's gonna break down